Bom dia a todos. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao nosso Deus a oportunidade de estar aqui novamente, podendo falar um pouco do que Jesus tem colocado nos nossos corações. Agradeço ao pastor pela oportunidade também, ao irmão Fernando e à irmã Fabiola pela oportunidade de poder falar um pouco aqui sobre família, né? E dentro do tema finanças. Mas antes de entrar propriamente no tema, só contextualizando, né? Quem sou eu, né? Eu me chamo Francisco, há mais de 30 anos na caminhada com Cristo, né? Eu me converti de fato, tinha 15 anos. Para quem está fazendo a conta aí, eu estou beirando os 50, tá? Já estou avisando logo. E trabalho desde os 17 anos, né? O meu trabalho em si, eu falo muito em público, né? Agora em francês também. E nunca tive problema, não tenho problema em falar em público algum. Mas quando eu subo aqui no altar é diferente, não é a mesma coisa. Porque eu não estou falando de trabalho, né? Eu estou falando que Deus quer falar, então eu sou apenas um instrumento. Então o nervosismo é normal, é natural, mas eu tenho certeza que Deus vai me usar aqui nessa manhã. Bom, em 2016 nós mudamos para a Bélgica. Eu vim a trabalho, né? Nós viemos a trabalho para ficar aqui um período de 6 meses. E quis Deus que esses 6 meses virassem aproximadamente 7 anos. E aí em 2022 Deus falou com a gente de novo, volta para o Brasil. E obediente como nós somos, nós voltamos para o Brasil para fazer um projeto, né, de 2 anos no Brasil. Duraram 3 e Deus novamente nos mandou de volta. É verdade que com muita oração, foi resposta de oração, se era para ficar no Brasil ou não. Eu fui para o Brasil para implantar um projeto e o nosso filho, para quem não conhece, né, ele é jogador de futebol, né? E ele estava jogando na região onde morava, uma região muito pequena, região de Timóteo, Minas Gerais, interior de Minas, e não tinha clube de futebol para ele de fato jogar lá. Então Deus abriu uma oportunidade para ele jogar em Curitiba, no Coxa. Então ele foi para o Coxa com a minha família, porque ele só tinha 13 anos na época, e a gente não tinha coragem de deixar o nosso filho solto, né? Então a família foi toda para Curitiba e eu fiquei em Minas Gerais. E aí eu ia a cada mês, a cada 15 dias, quando podia, porque o trabalho realmente tomava muito tempo. E aí passou-se o primeiro ano, a ideia era no segundo ano a família voltava e o Bernardo ficava alojado lá. Mas nós não tivemos coragem, né, com uma série de fatores. Deus não colocou nos nossos corações que era para deixar o Bernardo sozinho lá. Então, um ano virou 2. E aí o coração aperta, né? Nós nunca nos separamos, né? E não foi fácil passar esse momento longe. Então Deus foi colocando no meu coração o desejo de voltar. Mas eu pedia muito a Deus, Senhor, sabedoria para não fazer a minha vontade, mas sim a vontade dele para nós. Então, orando e pedindo uma solução. Senhor, eu sei que a família é para ficar junto, não é para ficar separado, e nós estamos separados por circunstâncias, mas não é o que a gente acredita. Então, nos dê uma solução. Ou eu saio do meu emprego, vou morar em Curitiba, ou qualquer coisa, mas que a gente fique junto novamente. E essa era a minha oração, sempre foi minha oração, obviamente da Francesca também. Francisco e Francesca, para quem não sabe, tá? Eu quando escolhi para casar tinha que ser o mesmo nome, tá? E Deus foi abrindo as portas. E eu percebo claramente o agir de Deus, porque não é porque eu tenho um desejo no meu coração, significa que é aquilo que Deus quer para mim. Então Ele vai confirmando, e essa de fato era a minha oração. Senhor, mostre-nos o que Tu queres de nós, claramente. Não deixe dúvida. E o nosso Deus é magnífico, é maravilhoso. Ele foi confirmando cada etapa. Cada etapa Ele foi nos mostrando que era de fato para voltar. E a última, que inclusive era a nossa filha mais nova, a Antonella, né? Ela de um dia, absolutamente sem razão alguma, sem saber de nada, né? Que eu estava inclusive num processo, porque eu acabei mudando de empresa. Ela falou, papai, eu queria voltar para a Bélgica. O Bernardo tinha manifestado, a Francesca tinha manifestado, eu no meu coração também estava sentindo vontade de voltar, e por fim foi ela que disse, eu quero voltar. Eu perguntei, mas por quê? Eu gostava de lá, eu queria voltar. E aí, quando eu comecei um processo, né, eu trabalho há praticamente 30 anos em siderurgia, fabricação de aço,
Eu fui convidado para participar, trabalhar em outra empresa. Então, o processo da primeira conversa, a gente mudar para a Bélgica, né? Quando eu digo mudar para a Bélgica, a família saiu de Curitiba, vim para Timóteo vim para a Bélgica e se instalar. E eu começar a trabalhar. Foram exatamente 1 mês e meio. Foi uma correria, assim, absurda. Mas Deus nos trouxe. E eu tenho certeza que Ele fez tudo isso para que hoje eu estivesse aqui e trouxesse uma mensagem para tocar no seu coração. Eu não tenho dúvidas disso. E hoje, quando o Fernando comentou sobre o tema, né, finanças, né, e eu vou ajudar, eu vou colocar um pouco mais, né, para mim, finanças à luz da Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso manual de fé. A gente acredita no que está aqui e segue. E o nosso Deus é maravilhoso, Ele não deixou pontas soltas. Tudo que a gente precisa está aqui. A informação está aqui. Deus nos ensinou a administrar o dinheiro. Só que por muitas vezes a gente não percebe isso. Então, eu tenho certeza que quando a gente começa a entender e seguir o que está na Bíblia, eu não tenho dúvida que a gente é próspero, a gente será próspero. Não significa que no mundo tereis aflições. Então não significa que, sendo próspero, não teremos problemas. Cuidado para não diferenciar, mas não significa volta de pobreza, não significa que eu não posso ganhar dinheiro porque é pecado. Não está escrito isso na Bíblia. Mas, bom, fazendo essa introdução, né, eu gostaria também, né, de pedir que se colocasse de pé uma vez, só para a gente pedir a Deus e agradecer a Deus esse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, Papai querido, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, te agradeço, Senhor, pelo momento que estamos vivendo aqui hoje, nessa manhã, Jesus Cristo. Te agradeço porque eu sei, Senhor, que o Senhor irá me usar, Senhor, para falar aquilo que Tu queres alcançar os corações, Senhor, de todos que estão aqui, meu Pai amado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de Te servir, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Teu altar, Senhor, falando de Ti, por Ti e para Ti, meu Pai amado. Muito obrigado por tudo. Amém. Bom, contextualizando, né? A Bíblia nos ensina, fala muito sobre riqueza, dinheiro, bem, posses. E eu não sei se você já percebeu isso, mas na Bíblia ela faz aproximadamente, né, mais de 2.000 menções sobre dinheiro e riqueza. Jesus, ele falou mais sobre riqueza e dinheiro do que céu e inferno. E o interessante disso, que Jesus falou isso para a gente, não no sentido de ser negativo. Ele nos falou nisso porque, claramente, o dinheiro ele exerce um poder muito grande na nossa vida cotidiana, o tempo todo o tempo. Nós precisamos de dinheiro para viver. Nós precisamos de riqueza para poder prosperar, seguir a nossa vida, realizar os nossos sonhos. Então, por que Jesus fala tanto, né, e a Bíblia fala tanto sobre nós, sobre a questão de riqueza? Por causa do poder que o dinheiro exerce sobre nós. O dinheiro tem um poder enorme, não sabendo administrá-lo, não sabendo cuidar, de nos dominar. E acaba virando um vício. Então, saber administrar o dinheiro para que ele não se torne um ídolo na sua vida é extremamente importante. E é por isso que a Bíblia reforça tanto a questão do dinheiro. Essa questão da administração do dinheiro. Então, não é uma questão de condenar o dinheiro em si, mas sim de saber administrá-lo, sim de saber cuidar dele. E aí, antes de falar, né, entrar propriamente de como administrar, né, como pelo menos eu entendo uma maneira razoável de administrar o dinheiro, a gente tem que reconhecer uma coisa primeiro. Reconhecer que tudo pertence a Deus. Né? Nós não podemos discutir isso. E aí eu gostaria de ler lá em Salmos 23, 23. Bom, amém ou misericórdia, hein? Amém. Bom, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né? Porque tem muita gente...
Desculpa, Mateus 23, obrigado. É porque o Salmo 24:1 está logo aqui na frente das minhas anotações, que também tem a ver com a nossa mensagem, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ou seja, tudo pertence a Deus. Mas voltando ao Mateus 23, o dinheiro, na verdade, tudo é de Deus. Então a gente precisa reconhecer, e eu não posso falar sobre finanças sem reconhecer que o dízimo faz parte desse processo. Eu não posso falar de finanças para vocês sem que vocês entendam, nós inclusive, eu inclusive, que o dízimo ele é extremamente importante. Mas o dízimo não salva. E muita gente usa, né, na Bíblia, fala, Jesus não falou diretamente do dízimo, dos 10%, né? A gente usa uma série de argumentos tentando encontrar na Bíblia alguma forma de dizer que Jesus não falou isso. E muito pelo contrário, ele fala claramente aqui, deixa muito claro, fazei essas coisas. Ou seja, dê o dízimo, mas o dízimo não salva. Não esqueça do que é mais importante. Porque o dízimo, na verdade, como ele não salva, ele é apenas o fruto de alguém que já foi salvo. Vou repetir. O dízimo não salva, mas ele é fruto de alguém que foi salvo. Vou tentar explicar isso de outra maneira. Vamos imaginar que eu estou me afogando. Estou lá no oceano, tentando nadar, e de repente eu começo a me afogar. Eu, desesperado, tento sair, não consigo, estou me afogando, e de repente, quando eu vejo, não tem mais jeito, vou perecer, vem o salva-vidas e me resgata. Me salva. E aí ele me tira da água. Quando ele me tira da água, eu fico super feliz, super agradecido, agradeço, elogio o salva-vidas, começo a refletir tudo o que aconteceu comigo e começo a pensar, poxa, eu vou fazer o bem, porque sem me cobrar nada ele me salvou. Vou fazer o bem, vou aprender a nadar, vou tentar salvar outras pessoas também. E aí essa decisão que eu tomei não é, para ser salvo. Essa decisão que eu tomei é porque eu fui salvo. Esse é o fruto de quem é salvo. Eu quero aplicar aquilo. Então dar o dízimo, entregar aquilo que é do Senhor, nada mais é que um fruto daquele que foi salvo. Porque eu fui salvo. Eu não preciso dar o dízimo para ser salvo, eu já fui salvo. Então eu faço isso porque é o meu fruto. E aí eu dou de coração. E eu estou falando isso, né? E eu posso falar porque por muitos anos da minha vida eu não fui dizimista. Até o momento, né? E a Francesca sempre brigava comigo a respeito disso. Até o momento que Deus tocou no meu coração e me fez enxergar. Não é assim. E aí eu passei de fato a ser dizimista. E eu quero agradecer muito a Deus por isso, porque eu quero poder dar cada vez mais e mais, entregar cada vez mais o meu dízimo, porque é para a honra e glória dele. O dízimo não é para o pastor, o dízimo é para nós, é para a igreja. Até porque a gente recebe, tudo que isso aqui tem um custo. Mas se a gente lá no nosso íntimo não entender que tudo é de Deus, tudo é para Deus, e não entender que essa ordenança ela vem para nos abençoar, não faz sentido. Então a primeira coisa que é importante, né, a gente guardar é reconhecer que tudo pertence ao nosso Deus. Então devolver o dízimo é fruto daquilo que Deus me deu. E lembrando, né, que quando a gente se entrega para Cristo, na verdade, o ser humano de maneira geral, ele é escravo de alguma coisa. Vamos lá. Imagina alguém que gosta de sair, se divertir, viver os prazeres da carne. Escravo da carne, ele é. Imagina alguém que ama trabalhar e trabalha muito e vive para trabalhar. Escravo do trabalho, ele é. Então, a gente sempre de alguma maneira está escravo de alguma coisa. E aí para você ser verdadeiramente liberto, né, só é verdadeiramente livre aquele que escolhe ser escravo de Cristo. Porque eu não sou escravo de Cristo, servo de Cristo, porque alguém me obrigou. Eu sou servo, eu sou escravo de Cristo porque eu escolhi ser. Então eu obedeço a Deus, obedeço às suas ordenanças, eu sigo a Bíblia porque eu escolhi. É vontade minha. Eu quero fazer isso. Eu não sou obrigado a fazer isso. Então se a gente entender que a nossa liberdade, de fato, ela só existe em Cristo, que foi aquele que nos criou,
o dízimo deixa de ser um problema para quem tem dúvida. Porque, infelizmente, desculpa a franqueza, se você tem dúvida sobre o dízimo, você ainda não foi salvo. É para refletir. E aí eu gostaria de passar para o segundo ponto, né, que é a unidade da família. A família, né, Deus criou a família, e o seio familiar é de fato onde nós temos toda a nossa força, onde nós conseguimos lidar com os problemas do dia a dia e continuar crescendo e avançando. E um casal só é forte quando de fato ele se torna um só. Se a gente for lá, vou tentar achar o versículo certo agora, em Mateus 19, 5 e 6. Mateus 19, 5 e 6. Ok? Bom, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separa o que Deus uniu. E aí a pergunta que fica, né? O dinheiro que o casal ganha é de quem? É da família? É dos filhos? É do marido? É da mulher? Se o casal deixa de ser um casal e passa a ser um, não é mais o homem e a mulher, e sim um, o dinheiro é do casal. Porque o casal vem antes dos filhos. Então, se o seu filho fala que o dinheiro é dele, que a herança é dele, sinto muito, está muito errado. O dinheiro é do casal. O casal tem que administrar os bens. Sabendo, evidentemente, né, tem muitos homens que gostam disso aqui, né, que é lá em Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, também como Cristo é o cabeça da igreja. Normalmente os homens param por aí, tá? Mas continua. Em Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Bom, eu não sou mulher, evidentemente, né? Mas eu fico pensando, ter uma pessoa do meu lado, que é para eu seguir, eu servir, sabendo que essa pessoa dará a vida dele para me salvar, para cuidar de mim, desculpa, eu sigo essa pessoa sem pensar duas vezes. E aí eu volto agora para nós homens, né? A gente tem que dar a vida para nossa família, sobretudo para nossa esposa. Então, se a gente ama a este ponto de dar a nossa vida como Cristo amou a igreja, o dinheiro não faz sentido separar. Não faz sentido ter uma separação. Eu converso com muitos casais e eu escuto, não, o dinheiro da minha mulher, é o salário dela, é o meu salário, é o meu dinheiro. Está errado. Está errado. Graças a Deus, por opção nossa, nós escolhemos que a Francesca, ela não trabalharia, ela cuidaria dos nossos filhos, mas antes ela trabalhava, né, no início do casamento os dois trabalhavam. E a gente sempre teve conta conjunta. O dinheiro sempre caiu numa conta conjunta. Não tinha a minha conta e a conta da Francesca, como aqui na Bélgica também não existe a minha conta e a conta dela, existe a nossa conta, nós temos uma conta conjunta. E o dinheiro que cai na conta hoje, mesmo ela não trabalhando, é o nosso dinheiro. Porque é uma opção, nós escolhemos. E nós nunca separamos. E nós nos separamos exatamente por causa disso. Porque Jesus nos ensinou que nós somos um só. E quando você começa a separar o seu, o meu, o dele, você começa a criar discórdia. Separação cria discórdia. Então, se você quer realmente ter uma finança baseada na Bíblia, dízimo, casal como um só. Não separe. Vale inclusive para o casal, né? Mas a questão de dinheiro, não faz sentido você separar. Vocês são um só. Então, administrem em conjunto. Isso é interessante, porque né, quando a Francesca parou de trabalhar, ela comentava comigo, olha, eu posso gastar dinheiro com isso ou com aquilo outro? Eu falei, Francesca, você não precisa me pedir para gastar dinheiro. A questão é, nós administramos junto, você sabe o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente pode, o que a gente não pode. Fique à vontade. Da mesma forma que eu quiser fazer algum investimento, alguma coisa, eu vou te consultar.
e nós vamos decidir juntos. Então, a unidade do casal você fortalece quando você trabalha dessa forma. E aí, quando eu olho para trás, nós estamos com 23 ou 24, Francesca? Eu sempre erro. 23, então é quase 24, eu sempre avanço um ano. De casados. E quando eu olho para trás e vejo tudo que nós construímos enquanto casal, só me dá força. Porque só constrói. Você está construindo sua base na rocha. Porque tudo que eu sou hoje, eu tenho ela do meu lado, nós construímos juntos. Sem alguma separação. Então, se você quer ter um casamento sólido, uma família sólida, finanças com base em Cristo, não separe. Não separe suas finanças. Administre suas finanças juntos. Irmão Francisco, a minha esposa, ela torra dinheiro de qualquer jeito. Vai orar, meu irmão. Ora a Deus, tá? Porque Deus transforma. Ele me transformou, Ele vai transformar a sua esposa também. Mas o que não pode é não saber. E aí vem o problema com os filhos. Porque os filhos não sabem, não têm nem maturidade, não sabem quanto você ganha, e não faz sentido você falar isso com eles, porque se não tem maturidade, não vai entender. E o filho quer algo. Mãe é mais emotiva, mãe acaba cedendo, né? Mas quando os dois conhecem a realidade do casal, o que pode fazer, o que não pode, quanto tem e quanto não tem, as coisas mudam de figura. Porque o não é mais fácil. Mas se a esposa não sabe a real situação da família, né, só você, homem que administra a esposa, não sabe, claro que vai ter problema, porque ela não sabe. E se você não sabe, como é que você pode julgar? Daí a importância de cada um realmente ter consciência do que está acontecendo. Obviamente, eu não jogo todos os problemas que eu tenho com relação a finanças para minha esposa. Tem coisas que a gente pode administrar nós mesmos. Mas se ela não souber o quanto tem, o que está guardado, como eu vou administrar o dinheiro, aí não dá certo. E quando os dois, né, eu vou guardar o meu dinheiro separado aqui, porque eu gosto de fazer as minhas coisas, então eu nem conto. Você não vai ser abençoado. Você não vai ser abençoado. Então a administração de finanças não tem jeito. Ela tem que ser em conjunto. Porque vocês são um só. Bom, um outro ponto que é importante, né, é com relação ao planejamento. Planejar e viver dentro dos limites. E aí nós vamos lá em Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu, por muito tempo, eu era mais jovem e eu guardei esse versículo sendo orai e vigiai. E aí um dia eu comecei a analisar, né, por que é orar e vigiai? E aí eu fui na Bíblia para confirmar, falei, não, é vigiai e orai. Faz sentido essa diferença, né? E aí eu fui procurando, e aí por fim eu fui no grego, e no original é vigiai e orai. Eu falei, mas por que é nesta ordem, não na anterior, né? No português soa até melhor, né? Orai e vigiai, né? Vigiai e orai, né? Foneticamente soa mais bonito o orai e vigiai. Mas é vigiai e orai. E aí a minha pergunta, né, que eu fiquei pensando faz sentido ser nessa ordem? E por que nessa ordem? E aí eu tem uma música do Nani Azevedo que ele canta, eu não vou me lembrar agora o título da música, mas um momento ele fala assim: o possível você faz, o impossível Deus faz para você. E aí eu fazendo analogia com vigiar e orar, o que é vigiar? Vigiar é uma ação feita por mim. Eu faço, eu vigio, depende de mim. O orai é se entregar a Deus e confiar nele. O possível está em mim em vigiar. Eu faço, depende unicamente de mim. Então eu faço, eu vigio. Mas o orar eu vigio, mas na dependência de Deus. Senhor, o impossível você faz por mim. Então quando a gente fala em
planejar algo é o vigiar, é o que depende de mim, o que eu preciso fazer para dar certo. Porque Deus não vai te dar aquilo que você é capaz de fazer. Não faz sentido. Eu sou capaz de andar. Por que o Senhor me leva até a porta, né? Me translada até a porta? Faz algum sentido isso? Não, eu sou capaz de andar, eu ando até a porta. Agora, Senhor, eu estou doente, estou com dificuldade de andar, não tem remédio que me cura. Senhor, pratica a cura em mim. O impossível é de Deus, mas o que depende de mim, eu faço. E aí você volta lá em Provérbios 21:5, os planos do diligente conduzem à fartura. Os planos do diligente conduzem à fartura. Planejamento. E planejar começa com fazer um orçamento, não gastar mais do que tem. Eu quero jantar fora. Eu quero. Você tem condição? Não. Então não janta. Simples assim. Não, mas eu quero. Mas é menino agora? Criança que faz pirraça. Porque quer. Adulto não. Adulto tem responsabilidade. Não tenho dinheiro, não faço. Não, mas pega um empréstimo no banco. Não. Tem que estar dentro do limite. E aí é interessante porque muitas pessoas da área de finanças, elas recomendam, né, tem algumas recomendações para ajudar como se preparar para as adversidades da vida, porque elas vão chegar. No mundo tereis aflições. Uma pessoa que trabalha num emprego fixo, tem um contrato, né, um contrato de trabalho e recebe seu salário regularmente. Normalmente essa pessoa, se recomenda você guardar entre 3 e 6 salários. Você ter disponível, aplicado em algum investimento que tenha liquidez. Liquidez é o seguinte: eu preciso do dinheiro, eu tiro. Não é dinheiro parado na conta. Por exemplo, eu aplico em uma renda fixa e eu vou lá e resgato. Tá? Eu esqueci o nome em francês, mas tem uma conta, compte d'épargne, aqui na Bélgica. Né? No Brasil, poupança é o pior, mas poupança é um exemplo. Então, recomendo entre 3 e 6 salários. Por quê? Porque pode ter uma adversidade, alguém pode ficar doente, você pode não trabalhar, sua renda cair, você pode perder o emprego. E aí? Como é que você vai fazer? Então você tem uma margem de segurança, né? Uma máquina de lavar estragou, você precisa lavar roupa. Como é que você vai fazer? Vai pegar a roupa, vai levar, né, na lavanderia, né, andar no frio, né, para quem gosta? Não, você vai ter que gastar dinheiro, você tem que investir, corrigir. Então você precisa ter uma margem de segurança para eventualidades. Ok, mas eu sou autônomo, então eu preciso de 3 a 6? Aí eu peço desculpas, não. É um pouquinho mais. Para quem é autônomo, que não tem uma renda fixa, tá? Normalmente entre 6 e 12 salários. E aí por que varia tanto assim? 3 a 6 e 6 a 12? Normalmente quem é autônomo, né, são empresas, empresários, então tem um gasto, um fluxo de caixa, gasta mais dinheiro do que um trabalhador carteira assinada ou de CDI. Então você tem menos segurança, mas seus gastos também são maiores, então você precisa ter uma reserva maior. E simplesmente o que é isso? Isso é planejamento. Isso é se preparar para as adversidades que com certeza virão. Não é se elas virão, é quando elas virão. Porque se elas virão, eu garanto para vocês que elas virão. Isso aí não precisa ter dúvida, está aqui na Bíblia, eu não tenho dúvida, eu acho que todos nós aqui sabemos que os problemas vão chegar à nossa porta. A pergunta certa é quando? E aí, nós como os cristãos, eu já fico preocupado se você não tem problema, tá? Porque se a Bíblia diz que nós teremos aflições e você está sentindo, eu não tenho problema nenhum, cuidado, tá? Porque vocês conhecem a história do muro, né? Da pessoa que estava em cima do muro, e aí de um lado estava o pessoal do céu chamando, vem para cá. E do outro lado estava o pessoal no inferno e ninguém falava nada. E aí a pessoa, né, em cima do muro vira e pergunta pro inimigo, né? Uai, mas o pessoal do lado de lá está me chamando. Por que vocês não me chamam? É porque o muro é meu. Então não existe em cima do muro. Tá? Para quem acha que está em cima do muro, seu lado já está decidido. A questão é, como cristão, no mundo tereis aflições.
Se você não está tendo aflição, você tem que se perguntar, tem algo errado contigo. Só que a grande vantagem, e isso Cristo nos dá, é essa paz. Porque mesmo tendo aflições, nós somos felizes. Porque a nossa esperança está em Cristo, não está no mundo. Se a nossa esperança está em Cristo, não está no mundo, obviamente nós enxergamos o problema de uma maneira diferente. Obviamente nós passamos pela dificuldade de uma maneira diferente de que quem não está em Cristo. Não significa não ter problemas, não significa não ter adversidades. Tá? Muita gente entende isso que não, o crente ele tem que sofrer, então tem que fazer, não vai ter dinheiro, né? O rico prospera. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você, enquanto cristão, você pode prosperar financeiramente, sim, sabendo administrar e não transformando o dinheiro numa idolatria. E aí, como a gente está falando de finanças, né? Nós falamos de administrar como, primeiro, seguindo as ordenanças de Deus. Vamos lá, dízimo, casal como uma só, fazer planejamento, planejar. E aí vem um quarto ponto, que seria evitar dívidas desnecessárias. A gente tem mania de, sobretudo nós brasileiros, de financiar as coisas, boletar, vamos fazer um boleto ali, vamos pagar parcelado, a gente ama fazer isso. E, na verdade, a dívida na Bíblia não é pecado, tá? Para quem acha que não é problema, mas ela é vista como uma perda de liberdade. Vamos lá em Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7. O que toma emprestado é servo do que empresta. O que toma emprestado é servo do que empresta. E aí a Bíblia é muito clara com relação a isso. Ela não proíbe o empréstimo, mas ela realmente deixa clara, nos alerta o risco. Porque a partir do momento que eu peguei algo emprestado com alguém, eu virei servo dessa pessoa, porque eu tenho que trabalhar para pagá-la. Tem muita gente que pensa o seguinte: eu preciso de ter uma dívida para crescer. E, de fato, quando você pega o desenvolvimento humano, de fato, são as dívidas que fazem crescer. Uma empresa cresce, ela precisa trabalhar com dívida, tá? Obviamente, uma dívida trabalhada, se você pega, por exemplo, que é o que o banco faz, ele pega um dinheiro, nosso dinheiro, nos paga 0,5% ao mês, são de Brasil, tá, gente? Nos paga 0,5% ao mês numa poupança e empresta esse mesmo dinheiro a 2%, 3% ao mês. Então, essa diferença nós chamamos de spread, que é a diferença entre o que você toma e o que você empresta. Então, esse spread é o que o banco ganha e usa para pagar suas contas e ter o seu lucro. Então, a partir do momento que você pega dinheiro emprestado, você está pagando juros para o banco ganhar dinheiro. E muitas vezes, como as empresas usam isso e elas têm capacidade de pegar empréstimos a juros mais em conta para poder continuar a produzir e gerar riqueza, e aí daí a vantagem realmente do empréstimo, nós, enquanto pessoas físicas, a gente tem a tendência de achar o seguinte: eu preciso me endividar. E aí a gente entra lá no sonho da casa própria. Quando eu cresci, na época era assim, você tem que comprar a sua casa. Você tem que ter a sua casa. Hoje, com uma certa idade, fica muito claro para mim que não é necessariamente um bom negócio você ter sua própria casa. Vamos lá, tentar explicar de outra maneira. Imagine que eu vou tentar falar no Brasil, para ficar um pouco mais fácil, tá? Imagina que eu vou comprar um apartamento e esse apartamento me custa R$500 mil. Eu não tenho R$500 mil. Então eu vou lá no banco e falo: olha, eu preciso, é meu sonho, eu preciso da minha casa própria. Vou comprar esse apartamento, me empresta o dinheiro. E o banco, muito amigo da gente, falando: ok, eu vou te emprestar o dinheiro. E aí é um juros de 10, 12, 1% ao mês. Ok? 1% de 500 mil, R$5 mil por mês você vai pagar de juros. Então você vai pagar 5 mil de juros nessa casa, mais a amortização, que é efetivamente o abatimento do empréstimo que você pegou de 500 mil. Se você aluga este mesmo apartamento, você vai pagar mais ou menos uns R$2 mil de aluguel. Talvez uns 2.500.
Para quem tem casa alugada aí, deve fazer essa conta. Então, você morar de aluguel, você vai pagar metade do que você pagaria de juros, né, mais a amortização que você economiza. Então, se você morar de aluguel e guardar a diferença, e você tendo um rendimento de 0,5%, que a poupança é muito ruim, mas você consegue algo melhor em outros investimentos, nós consideramos meio. Com um certo tempo você terá os 500 mil. E não vai estar servo de quem te emprestou, que é o banco. Para quem tem casa alugada aí, deve estar começando a fazer conta, né? Mas é. Só que você tem que lembrar o seguinte, principalmente quem muita gente que fala o seguinte: não, eu vou investir, vou construir casa de aluguel no Brasil. Vou mandar dinheiro para o Brasil e vou construir lá. Eu acho que você deveria pensar bastante sobre isso. Porque você vai trabalhar sem parar para juntar esse dinheiro para mandar para o Brasil. Custo de transferência de dinheiro, para chegar lá no final, quando sua casa estiver pronta, você vai alugar. Você vai alugar pela metade do que você ganharia se você tivesse investido esse dinheiro. Faz sentido? Então, fazer dívida é um sério problema. Você tem que tomar cuidado com dívida. Porque se você administrar mal as suas finanças, no final das contas, isso vai virar contra você. E aí eu vou lá no outro item, que é buscar sabedoria antes da riqueza. Muitas pessoas querem a riqueza, mas esquecem que riqueza sem sabedoria não adianta nada. Salomão pediu o quê a Deus? E o que ele teve depois? Riqueza. Se a gente vai lá em Provérbios 16:16, melhor é sabedoria do que o ouro. Quem tem sabedoria pode perder tudo e começar do zero novamente. E ele vai reconquistar. Quem tem riqueza pode perder tudo e vai continuar sem nada. Então, antes de pensar em ter, reflita sobre o ser. Porque quando você busca sabedoria, e aí eu vou tentar trazer para o nosso dia a dia, né? O que seria sabedoria? É estudar, é procurar entender como as coisas funcionam, é procurar entender sobre o mercado financeiro, mesmo sendo básico. Porque se você não começa a fazer as contas que eu comentei atrás, como é que você vai saber? Você vai acreditar que ter a sua casa própria é o melhor negócio do mundo. E não necessariamente é. Não estou falando que ter sua casa, comprar sua casa, não, tá, gente? Existe outro aspecto financeiro aí, de vida, que você entende que na minha casa eu posso pintar, derrubar parede, tudo. Existe também o prazer pessoal, que eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu estou falando com relação a finanças. Por isso que o casal tem que discutir e decidir juntos. Mas a sabedoria vai te dar o entendimento para tomar boas decisões. Então, se você não busca conhecimento, não adianta. E aí eu estou falando de formação, da própria profissão, tá? Idioma, aprender uma outra língua para poder se comunicar bem. E aí um dado interessante, que alguém aí provavelmente já conheceu alguém que falou que ganhou dinheiro na bolsa. Sim ou não? Eu ganhei dinheiro na bolsa, comprei minha casa na bolsa, né? E aí, muitas vezes fala, vem cá, vamos jantar aqui em casa, aqui, eu vou mostrar para você, olha, eu comprei essa casa, tudo isso aqui eu comprei com o dinheiro que eu ganhei na bolsa. Isso acontece, é muito comum. Alguém já viu alguém chamar você para comemorar o dinheiro que ele perdeu na bolsa? Gente, vamos comemorar aqui que esse dinheiro aqui eu perdi na bolsa. Alguém já viu isso? Você não vê. Mas você vê gente mostrando que ganhou dinheiro na bolsa. Então, o que o nosso subconsciente passa a entender? Que eu vou ganhar dinheiro aplicando na bolsa. Né? A razão é lógica, né? Você só vê gente falando que ganhou dinheiro, não vê gente falando que perdeu dinheiro. Então, por raciocínio lógico, todo mundo ganha dinheiro na bolsa. Lê do engano. O que não é verdade. Para vocês terem uma ideia, existem modalidades, tá? Que a gente chama tem o day trade, que é quem aplica diariamente, resgata, compra, vende diariamente. Você tem investimento de médio prazo, né? A pessoa que investe, e aí depois depois de um mês, 2 meses, sei lá, 6 meses, ele vende.
E existe aquela pessoa que aplica de longo prazo. Então eu compro determinadas ações de uma determinada empresa e deixo lá para minha aposentadoria. Então chama investimento de longo prazo. Então você tem o de curto prazo, curtíssimo prazo, curto, médio prazo e longo prazo. Para os day traders, né, que é o investimento diário, quem faz isso diariamente, entre 90% e 95% perdem dinheiro. Aproximadamente 5 a 10% que ganha efetivamente dinheiro. No médio prazo, esse número melhora um pouquinho, em torno de 20% consegue ganhar dinheiro. E no longo prazo pode variar entre 40% e 20%. Então, ou seja, muita gente perde dinheiro na bolsa. Quando a gente pega na média global, entre 60% e 80% das pessoas perdem dinheiro e a diferença ganha. E aí vocês notaram que no curto prazo, o imediatista perde mais do que quem olha a longo prazo. Conseguiram perceber? O imediatista perde muito mais facilmente do que o longo prazo. Nós estamos nessa terra pensando no curto prazo aqui na terra ou no longo prazo da vida eterna? Nós queremos perder ou ganhar? Nós queremos ganhar. O nosso alvo é Cristo, não é aqui na terra. Da mesma forma que para ganhar dinheiro você precisa pensar a longo prazo na bolsa, para ir para o céu também. Porque se eu pensar nos prazeres da vida do dia a dia, não adianta, eu vou perder. E aí são escolhas que a gente faz na vida da gente. Quando nós somos jovens, eu já não sou mais tão jovem, então já estou começando a sentir algumas coisas que eu não sentia antes, chegando na idade do condor, começa a torrer condor aqui, condor lá. Mas quando a gente é jovem, a gente tem energia, muita energia, e quer aproveitar a vida. E não tem dinheiro, E nessa idade, é a idade de fato que a gente deveria se concentrar em pensar no nosso futuro. Poupar, guardar para a velhice. Porque na velhice, você não vai ter a mesma energia, você não aguenta mais trabalhar igual você trabalhava quando você tinha 20 anos. Você não tem mais o mesmo pique, você adoece mais fácil. E aí, se você pensa somente no curto prazo, quando sou jovem, você vai pagar essa conta. Eu quero viver a minha vida, eu quero curtir a vida hoje. Não tem problema, tá? Isso é decisão. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode decidir fazer isso. Porém, não tenha dúvida que a conta vai chegar. Então, quando você estiver velho, a conta chega. E aí você vai ter que recuperar os anos perdidos. E com a diferença que você já não tem mais a mesma energia, não tem mais a mesma saúde. E aí começa a chegar mais perto, do fim da vida. Agora, quando você faz ao contrário, você escolhe na sua juventude se doar, guardar, poupar, pensar no futuro, saiba que você não será um fardo para os seus filhos. Porque se você não, quem tem, quem não tem vai depender de outros se não estiver preparado. E às vezes pode parecer duro, mas é a verdade. Se você não se planejar, a conta vai chegar. E como é que você sai dessa dívida depois? O seu esforço para poupar é muito maior. Então a gente precisa saber que a vida são feitas de escolhas e cada escolha que a gente toma tem consequência. Quer você goste ou não. As nossas escolhas do dia a dia nos trarão consequências. Quer você goste ou não. O mundo não vai parar porque você está triste. O mundo não vai parar porque você adoeceu. E aí, a nossa responsabilidade, sobretudo enquanto pais, é ensinar os nossos filhos isso. Porque a criança, quando quer e não ouve não, ela não aprende a se frustrar. Ela não aprende a lidar com a frustração. E quando ela se virar um adulto, e o mundo não está nem aí, se em casa ela era o meu bebê, eu cuidava e fazia tudo o que queria, o mundo não está nem aí para isso. E aí nós teremos adultos frustrados que não sabem lidar com o não. O que vocês acham que vai acontecer? Então, nós como os pais
temos que ensinar os nossos filhos a importância de administrar o dinheiro, a importância de ouvir não. Porque se não fizermos, o mundo fará. Então é melhor aprender num ambiente controlado, que é a nossa casa, o seio da família, onde existe toda uma proteção, do que deixar o mundo ensinar. Sabedoria. E a gente não ensina isso em casa, quiçá na escola. E aí? Então, quando falamos sobre finanças, nós precisamos realmente pensarmos nisso tudo, porque senão vai voltar contra a gente, vai voltar contra a nossa família. E lá no final, você vai ter que arrumar uma solução. Ou você vai deixar alguém da sua família passando necessidade? Não vai. Então, a importância de realmente sabedoria, ter sabedoria. É extremamente importante também ganhar dinheiro de forma honesta. Vou repetir. Não se esqueça, nós temos que ganhar dinheiro de forma honesta. Vou ler 2 versículos aqui. Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Balança enganosa, ou seja, a balança que rouba, é abominação para o nosso Senhor. Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Fruto do seu trabalho. Tem muita gente que quer ganhar dinheiro de maneira ilícita. Quando eu digo ilícita, por exemplo, o seu patrão te paga 8 horas para você trabalhar. Você fica 2 no telefone. Isso é lícito? Isso é honesto? E aí você faz a pergunta, se fosse com o seu dinheiro, você aceitaria? Não, o patrão é rico. Não importa se ele é rico. A questão não é sobre ele, é sobre você. Eu aceitaria isso com o meu dinheiro? Não. Isso é justo? Isso é correto? A gente tem que começar a fazer essas perguntas, porque depois a gente não é abençoado, porque está bem claro aqui, né? Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Então o dinheiro tem que ser ganho com o fruto do seu trabalho, não roubando do outro. Então, se você não percebe isso, você vai reclamar ainda: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que nada dá certo? Mas está claro porque nada dá certo. Tinha uma discussão com meu irmão. Desculpa, eu vou falar, né? Não é um negócio muito legal não, mas a pessoa está trabalhando e aí é o seguinte: eu vou no banheiro porque a saída no banheiro está paga. Aí o cara vai lá e fica um tempão no banheiro, vai 3, 4, 5 vezes no banheiro em 8 horas. Você está roubando o seu patrão. Desculpa a sinceridade e honestidade. Você é pago para trabalhar, você está vendendo a sua hora para o seu patrão. Se você está fazendo isso, você está roubando dele. Só que lembre-se, é uma escolha sua. Muitas vezes ele não vai te pegar. Ou pode inclusive te pegar e te mandar embora. Mas a questão não é sobre ele, é sobre você. É sobre o seu caráter. E aí eu costumo muito me perguntar sobre isso. Como é que a gente faz uma boa avaliação? Né? Eu costumo fazer essa primeira pergunta: eu posso contar como ganhei esse dinheiro? Posso contar para todo mundo: olha, eu ganhei dinheiro desta forma. Se a resposta for não, tem algo errado. Eu deixarei os meus filhos fazerem o mesmo? Então, a forma que eu ganhei o dinheiro, eu deixarei os meus filhos fazerem dessa forma também? Se a resposta for não, tem algo errado. Essa aqui eu sou apaixonado com essa. A minha mãe teria orgulho de mim? É para refletir. Porque Deus, ele não se importa apenas com o quanto a gente ganha, mas como a gente ganha. É por isso que eu, pessoalmente, não jogo. Né? Tem muita gente, eu vejo muitos crentes fazendo isso, né? Jogar na Mega Sena. Eu não jogo. Porque para mim esse dinheiro não é lícito, não é honesto. Minha opinião pessoal, tá, gente? Eu não faço. O dinheiro que eu vou ganhar é fruto do meu trabalho, de forma honesta. Bom, tá quase na hora de eu terminar, né?
Vou falar um pouco rápido aqui também de praticar a generosidade, né? Dar não é perda, é investimento espiritual. Dar não é perda, é investimento espiritual. Provérbios 11, 24 e 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Quem pratica o bem já percebeu a paz interior e a felicidade que sente depois de praticar o bem, de poder ajudar alguém? Vocês já perceberam que é muito melhor ajudar do que ser ajudado? Eu quero, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Porque além de me fazer bem, me fazer crescer, significa que eu também estou bem, porque se eu posso ajudar, é porque eu estou bem. Então, praticar a generosidade, e aí eu vou falar de ofertas, né? A sua oferta é generosidade, é o que você dá a mais, porque o dízimo você está entregando, devolvendo o que é do Senhor. A oferta é a generosidade do seu coração. Deus vai te abençoar. E esse eu não posso deixar de falar, não fazer do dinheiro um ídolo. Vamos lá, 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, tá? Nunca foi o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro ele passa a ser o seu senhor, aí que está o problema. Porque, né, até um grande amigo me deu essa frase, né? O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. O que quer dizer isso? Ele está ali para te servir, ele está ali para fazer o bem, ele está ali para prover o seu sustento, para pagar as suas contas. Mas a partir do momento que você começa a viver em função do dinheiro, e o dinheiro é o mais importante na sua vida, e ele toma o lugar de Cristo, aí está errado. Aí está errado. Você não pode viver em função do dinheiro. O dinheiro, ele é o meio, não é o fim. Ele é um meio para te sustentar, ele é um meio para ajudar, mas ele não pode ser o fim. Se você vive para o dinheiro, sua vida está errada. E aí, não adianta reclamar depois, as consequências virão. E a gente não pode esquecer que a verdadeira segurança, ela vem de Deus e não do homem. Quando eu comento que é preciso ter 3 a 6 ou 6 a 12 salários guardados, não é para segurança, porque a segurança vem de Deus. É para eu poder administrar corretamente as minhas finanças. Porque sabendo que os problemas virão, eu preciso ter uma forma de administrar melhor. Por isso eu faço planejamento. Mas novamente, a verdadeira segurança vem de Deus. E não é sobre dinheiro em si. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre confiar em quem realmente nós podemos confiar. É sobre Deus. Administrar nossas finanças não é sobre a gente. É sobre o exemplo que nós seremos para o mundo que nos cerca. Porque enquanto cristãos nós temos que ser exemplos. Como disse Paulo, né? Sede meus imitadores como eu sou imitadores de Cristo. Fortíssimo falar isso. Mas é isso que Deus espera da gente. Como cristãos, administrar nossas finanças corretamente, pagar em dia as nossas dívidas. Porque se você não paga em dia, falar, aquele ali é crente da IBR, olha. É crente mesmo, né? Você está servindo de pedra de tropeço para outras pessoas. Porque esta pessoa, ela vai falar de você. Só que ela não vai falar de você só, ela vai falar da igreja. E aí você está amaldiçoando a obra do Senhor. Então, sejamos dignos, corretos de tudo aquilo que Deus nos confiou. Entreguemos a Ele e confiemos nele. Porque o mais, tudo Ele fará. Muito obrigado.